Glória a Deus, igreja. Amém? Eu quero que você abra comigo Romanos 7. Romanos 7. Em dias em que nós estamos vivendo incertezas, certamente existe uma luta, naturalmente falando, existe uma luta interna, e eu não sei qual que é a luta que você está passando. E por que eu falo em luta? Porque todos nós passamos por lutas. Talvez em tempos diferentes, em dias diferentes, nós vivemos lutas. Quando Jesus diz que nele nós somos mais que vencedores, Ele está dizendo que vão existir lutas, amém? Nós teremos lutas, porque ninguém vence sem luta, ninguém vence sem um obstáculo. E as lutas, elas existem para que eu e você possamos vivê-las, e que no Senhor nós encontremos o escape, mas principalmente a vitória para essas lutas. Então, nós podemos viver lutas nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso interior. Nós podemos viver dias de lutas. Mas nós precisamos entender como viver esses dias, como passar por isso. E como que muitos dos líderes, muitos daqueles que escreveram a história que nós podemos ler no livro da vida, eles viveram muitas lutas. E como que eles venceram essas lutas? Porque existem lutas externas, existem lutas que nós enxergamos, existem aquilo que nós podemos falar e ver, nós podemos tocar até. Existem as lutas que acontecem no exterior, mas existem aquelas que estão no meu e no teu interior, amém? Em Romanos 7, versículo 15, diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Nós temos aqui um reflexo de alguém que está com dificuldades. Nós temos aqui o reflexo de alguém que, mesmo lutando, mesmo desejando, está vivendo uma luta, está vivendo dias de derrotas muitas vezes. E aqui ele diz que continua fazendo aquilo que não quer, aquilo que não agrega à sua vida, aquilo que ele não deseja, amém? Ou seja, aquilo que ele sabe, reconhece que não deveria, mas está fazendo. Dentro de cada pessoa existe o desejo de fazer o bem. Dentro de cada pessoa existe o desejo de fazer aquilo que é bom ao próximo. Então, neste tempo de pandemia, amém? Neste tempo em que nós estamos vivendo uma pandemia mundial, esse sentimento de querer fazer o bem, ele vem à tona. Esse sentimento de desejo de fazer o bem, ele vem e se torna real. Então nós começamos a ver inúmeras pessoas podendo ajudar outras, fazer o bem, desejo de realizar aquilo que é certo. Isso tem dentro de cada pessoa, isso existe dentro de toda pessoa. Até aquele que tem um coração mau, até aquele que ele é declarado, né, pela sociedade como uma pessoa má. Se ele tem uma família, ele protege a sua família, o seu filho. Ele sabe fazer o bem para alguém. Então, toda pessoa ainda tem esse desejo dentro dela, o desejo de fazer a caridade, o desejo de poder ajudar, o desejo de poder fazer o bem para alguém.
Então, o desejo de ser o politicamente correto, muitas vezes. Desejo de viver o padrão que a sociedade deseja. E que nós, a sociedade, está ansiando. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, nós encontramos este padrão. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós encontramos este padrão. Quando observamos as escolhas que Jesus teve e que fez, quando observamos os atos de Jesus, quando passamos a ter o conhecimento do comportamento de Jesus, então nós entendemos que existe um padrão a ser seguido. E que este padrão é Jesus. E que este padrão é Cristo. Amém? Diante de nossas falhas, diante das nossas dificuldades, nós encontramos em Jesus a resposta que nós precisamos. Diante das nossas falhas, diante dos nossos desejos, diante daquilo que nós vivemos, das nossas dificuldades, nós encontramos em Jesus a resposta que precisamos. Mas mesmo encontrando em Jesus essas respostas, mesmo sabendo o que é preciso fazer, mesmo tendo um referencial de pessoa aqui na terra, mesmo sabendo o que é o certo, existe uma barreira em nosso interior que muitas vezes nos faz errar. Existe algo que acontece no seu interior, no meu interior, que pode fazer uma pessoa errar. Mesmo conhecendo a verdade, muitas vezes somos levados a fazer o que é o oposto ao que desejávamos fazer. Mesmo sabendo o caminho, existem dias que somos pressionados a fazer o caminho errado, seguir o que é errado, fazer o que é errado, tomar uma decisão errada. Resistir a todas essas pressões é o caminho que nos leva a ter vitórias. Resistir a todas essas questões é um caminho que nos leva à vitória, um caminho que nos leva a viver conquistas interiores, conquistas que estão dentro de você e dentro de mim. A maior luta que uma pessoa pode vencer está em seu interior. A maior luta que uma pessoa pode vencer está dentro dela mesma, está dentro dela mesma. Amém? A maior luta que uma pessoa vive está na sua mente, está no seu interior. Controle da sua mente e do seu corpo vai te levar ao sucesso. O controle da tua mente para que aquilo que você sabe que é errado, que aquilo que você sabe que não é o certo, o correto, vai te levar ao sucesso. Reinar sobre as suas emoções vai te levar a vitórias, e essas vitórias vão ser expressivas na sua vida. Quando observamos em Romanos 7, no capítulo 7, notamos um escritor que sabe o que é errado. Notamos um escritor que sabe o que não é o certo, o que é o errado. Ele conhece o que é errado. E nesse texto o escritor também sabe o que é certo. Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é errado e ele sabe o que é certo. Ele tem o conhecimento do bem e ele também tem o conhecimento do mal. Ele conhece, ele sabe do que é o inferno e ele sabe, ele tem o conhecimento do céu. Diga, mas existe uma luta. E essa luta muitas vezes é vencida por aquilo que ele não deseja. E essa luta muitas vezes ela é vencida por aquilo que ele não desejava, por aquilo que ele não queria. Muitas vezes as suas lutas o levam a fazer o que ele mesmo não queria. Romanos 7, versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Quantas pessoas já viveram episódios assim como esses? Quantas pessoas já viveram dias, momentos, tempestades, lutas como essas, momentos como esses? Quantas pessoas ainda terão que vencer outras lutas para sobreviver em Deus?
Quantas pessoas terão que viver muitas lutas para sobreviver em Deus, sobreviver na presença de Deus, sobreviver na comunhão com o Espírito Santo? E no versículo 23, o autor diz que se transformou em um prisioneiro do pecado. O autor diz que se transformou em um prisioneiro do pecado. Toda prisão tem uma porta. Toda prisão, ela tem uma porta. Quando olhamos para uma prisão, enxergamos uma porta fechada. E essa porta impede que a pessoa possa sair daquele lugar. Então a mesma porta que dá acesso é a mesma que aprisiona. A mesma porta que ela aprisiona é a mesma que um dia deu acesso àquela prisão. Toda pessoa que se vê em uma prisão é porque um dia entrou por uma porta. E quais são as portas que levam uma pessoa a viver em uma prisão? Quais são as portas que levam uma pessoa a se encontrar dentro de uma prisão? Aprisionado, seja ela na sua mente ou uma prisão espiritual. Então algumas portas que levam a pessoa a ficar presa, a estar e se encontrar em uma prisão, estão em Gálatas 5. Eu quero ler para você, Gálatas 5:19, que diz: imoralidade sexual é uma porta, impureza é uma porta, libertinagem é uma porta, idolatria é uma porta, feitiçaria, mais uma porta, o ódio é uma porta, a discórdia é uma porta, ciúmes é uma porta, a ira, mais uma porta, o egoísmo, uma porta, dissensões, uma porta, facções, uma porta, a inveja, uma porta, embriaguez, uma porta, orgias, uma porta e coisas semelhantes. Estão comigo? Então Gálatas 5:19 e 21 está falando sobre algumas portas que levam a pessoa a ficar presa. E o que significa esta lista aqui? Esta lista são portas que nos levam a viver aquilo que não queremos. É uma lista que mostra algumas portas que nos levam a viver aquilo que nós não queríamos. Ou seja, aquilo que nós sabemos que é o errado. Mesmo tendo o conhecimento da verdade, uma pessoa pode ser vencida pelo pecado. Ela pode ser vencida por aquilo que está dentro dela, por uma luta que está acontecendo no seu interior. Uma pessoa pode se render mesmo não desejando viver aquilo. Porque um dia essa pessoa resolveu entrar por uma porta, e esta porta foi o caminho que a levou a viver numa prisão espiritual. E uma pessoa nessas condições vive lutando com quem? Com ela mesma. Uma pessoa nessas condições vive lutando com ela mesma, vive desejando uma coisa e fazendo outra. Vive desejando a presença de Deus, vive desejando uma comunhão com o Pai, mas ao contrário de tudo isso, essa pessoa acaba vivendo uma acusação constante das suas derrotas. Ela vive constantemente vivendo acusações das suas derrotas. E onde está a chave que nos liberta? Aonde está a chave que pode nos libertar? Onde está a chave que vai nos tirar dessa prisão? Aonde está a liberdade que vai nos ajudar a vencer todas essas batalhas? Aonde está o segredo para que nós possamos vencer todas essas batalhas? Aonde está a chave? Batalhas que não são externas. Batalhas que muitas vezes ninguém sabe que você está passando, porque está no teu interior. Muitas vezes você não sabe, as pessoas não têm o conhecimento que você está passando. Batalhas que muitas vezes você consegue até esconder dos outros, mas que são batalhas reais. Elas são reais. E nós não podemos negar essas batalhas. Nós não podemos negar que estamos passando por isso. Nós não podemos negar, porque não é algo que simplesmente, olha, se eu ignorar, tudo vai ficar bem. Eu posso até tentar, mas a verdade é que nós precisamos vencer essas batalhas. Onde está a chave de tudo isso?
Quando o desejo de virar a página é maior do que o desejo de permanecer no pecado. Quando o desejo de viver as coisas que sonhamos, quando eu tenho um desejo, quando o desejo da liberdade se torna forte o suficiente para encarar as nossas fraquezas. E quando entendemos que o segredo está presente o tempo todo. Quando entendemos que o segredo está presente o tempo todo. Quando viramos a página, quando partimos para o capítulo 8 de Romanos, entendemos que a porta da escravidão pode ser aberta. Quando nós viramos a página, quando nós entendemos que a chave, que o segredo está mais próximo do que você imagina, quando nós então partimos para o capítulo 8 de Romanos, entendemos que a porta, ela pode ser aberta. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O homem é feito dessas três junções: o corpo, de alma e de espírito. E o corpo está ligado a tudo que é físico. Tudo aquilo que é físico, ele está ligado ao que é físico. O interesse do corpo é por aquilo que é físico. A alma são os nossos pensamentos, os nossos raciocínios. E o objetivo do corpo é convencer a alma. O objetivo do corpo é conquistar a alma. O objetivo do corpo é fazer com que a alma se junte à vontade do corpo, para juntas vencerem o espírito. Quando o corpo tem fome, ele deseja o alimento. Ele se junta com a sua alma, e aí as duas juntas lembram de quê? Sim, ela faz você lembrar daquela pizza com borda recheada, ou daquele lanche fast food. Ela te faz lembrar daquilo que está na geladeira. Geralmente em horas, que você não poderia estar se alimentando, e aí ela convence a alma de que aquilo vai ser a melhor saída. E aí, o que acontece? Então, quando os teus olhos enxergam algo desejado pelo seu corpo, ele tenta convencer a sua alma para vencer o espírito mais uma vez. O teu olho faz parte do teu corpo físico. E o que ele deseja? Convencer a alma. Então, quando o olho enxerga algo que é o desejo da carne, ele vai tentar convencer a alma para que os dois juntos possam vencer o espírito. Por isso, cuidado com o que os teus olhos estão vendo. Ele pode tentar e pode conseguir convencer a tua alma, e os dois juntos vai fazer um estrago. Quando o seu corpo deseja o conforto, ele tenta convencer a sua alma disso. Quando a sua mente começa a processar os pedidos do seu corpo, quando os seus pensamentos se unem ao seu corpo, o que acontece? Então a luta entre os desejos da carne e o espírito são vencidas pelo pecado. Ninguém cai de repente. Há um período de convencimento entre o corpo e a alma. Ninguém cai de repente. Amém? Mas um dia eu vi uma ilustração de uma árvore que caiu. Mas ela, mesmo caída, dela saiu uma nova árvore. E a frase era: mesmo caída, ela não desistiu. Igreja, entre a ação e a condenação, existe um período, amém? E a luta entre o desejo da carne e o espírito, quando elas se juntam, a carne e a alma, elas vencem o espírito, então elas caem no pecado. O que fazem agora essas coisas? Aí entra a condenação e a acusação. Diga: condenação e acusação. E o que fazem essas duas coisas?
elas levam a pessoa a se fechar em um mundo paralelo. Elas fazem uma pessoa se isolar no mundo paralelo, onde a luz é cada vez menor e onde a verdade é cada vez menor. Onde a transparência é cada vez menor. E se a pessoa não conseguir se livrar disso tudo, ela começa a viver cada vez mais na escuridão. E nós estamos falando daquilo que é espiritual e não daquilo que é físico, amém? Mas que vai refletir diretamente na vida de todo aquele que vive essas questões. Só que Jesus diz que podemos ser adoradores em espírito e em verdade. Jesus, ele diz que nós podemos ser adoradores, mas adoradores em espírito e em verdade. Existe uma qualidade colocada aqui. Existe um referencial aqui. E quando Jesus citou esta palavra, ele estava libertando uma pessoa da escravidão do pecado. Adorar a Deus é muito mais que cantar louvores a Deus. Adorar a Deus é se render a Deus. Então, quando Jesus está trazendo essa mensagem, quando ele está tentando libertar uma pessoa, quando ele está realmente libertando uma pessoa, ele cita sobre a adoração em espírito e em verdade. Então, ele estava falando sobre se render ao Senhor. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus. E assim como o corpo vence quando se junta à alma, assim o nosso espírito vence quando ele se junta a Deus. Então, quando nós nos rendemos em adoração e nos conectamos em uma adoração em espírito e em verdade, então nós não fortalecemos a alma e nem o corpo, nós fortalecemos o espírito. Quando você começa a se render a Deus em uma adoração, o que faz o seu espírito se conectar ao Espírito de Deus, então entra em ação o libertador de Israel. Entre em ação o libertador, entre em ação o seu advogado, entre em ação aquele que é o seu redentor, entre em ação aquele que vem através do sangue remir a terra, eu e você. Agora já não temos mais condenação, agora já não temos mais acusações, agora já não temos mais aquilo que te leva a cada vez mais se isolar. Agora o que temos é a chave que nos liberta de todo o pecado. Agora nós temos a saída, agora nós temos verdadeiramente a porta da liberdade. Diga, nem o corpo e nem a alma são capazes de me levar para o pecado. Quando nós estamos com o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Diga glória a Deus. Versículo 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Jesus viveu para a glória do Pai. Jesus viveu para a glória do Pai. E eu e você vivemos para a glória de Deus, do Pai. Para a glória do Pai. Quando Jesus foi batizado por João, ao sair da água, todos puderam ver o Espírito de Deus descer sobre ele. A palavra diz que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus como uma pomba. Ou seja, como uma pomba, não uma pomba, amém? Estamos claros?
Então, logo após aquele momento, eles ouviram uma voz dos céus. Os céus se abriram naquele dia. E a voz era de Deus, do Pai, que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem me comprazo. Os sinais e milagres acompanhavam Jesus. Jesus deu testemunho de vida aqui na terra. Realmente não podemos negar que Ele é um testemunho vivo, que Ele é um referencial aqui na terra. Mas, na sua morte, Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Naquele momento ele se sentiu sozinho. Naquele momento Jesus se sente sozinho, se sente ali sem amparo, sem nada. E este foi o momento em que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Então o pecado que traz separação, o pecado que desconecta qualquer pessoa, esse pecado estava sobre ele naquele momento, e ele se sentiu só. Ele se sentiu abandonado naquele momento. Por quê? Porque havia ali um momento de transição. E quantas pessoas vivem um sentimento de abandono? Quantas pessoas elas estão vivendo com um sentimento de solidão? Quantas pessoas se sentem abandonadas? Quantas pessoas se sentem que já não tem mais uma conexão com Deus, não tem uma conexão com o Pai? Quantos chegam a acreditar que o próprio Jesus o abandonou? Diga: Jesus está comigo. Diga: Jesus está comigo. Em Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Jesus era o Messias que todos esperavam, mas eles tinham presenciado sua morte naqueles dias. Jesus era aquele que eles esperavam, e a ausência de Jesus os levou a viver 3 sentimentos. Jesus, então, ele era a esperança, era aquele que tinha palavras de vida eterna, era aquele que era o testemunho vivo, o referencial, aquele que caminhou, aquele que ensinou muitas coisas. Mas na Páscoa algo aconteceu e eles então se sentiram ali abandonados e começaram a abandonar a fé. Então, a fé que havia dentro deles, aquilo que eles acreditavam, começou a diminuir. Então eles passaram a sentir o abandono da fé. Eles também tiveram desistência de objetivo e a frustração com Deus. Existem muitas pessoas que abandonaram a fé e que abandonam a fé porque um dia acreditaram que Deus estava ausente. Não sentiram mais a presença. Existem pessoas que desistiram de seus objetivos porque um dia acreditaram e foram abandonados por Deus. E também existem aqueles que foram frustrados por algum motivo, ou porque acreditaram que Deus os abandonou. Então, se eu não tenho mais Deus, eu não tenho mais motivo para tanta fé. Então, se eu não tenho mais Deus, por que continuar caminhando neste objetivo? Porque ele não faz mais sentido. Se eu não tenho mais Deus, então eu o abandono. Eu abandono a fé, eu abandono os meus objetivos. Então eu sou uma pessoa frustrada. A frustração toma conta dessa pessoa. Então logo após a Páscoa, aqueles 2 homens estavam retornando de Jerusalém e indo para uma aldeia com o nome de Emaús. E o significado de Jerusalém é lugar de paz, cidade de paz. Eles deixaram o lugar de paz por conta de serem envolvidos pelos sentimentos de abandono. E Jesus estava com eles, mas os seus olhos não estavam vendo. Não importa se você não está vendo, creia, Jesus está contigo nessa noite.
Não importa se os seus olhos limitam a tua visão em relação ao que Deus está fazendo, mas Jesus está contigo nessa noite. Jesus é aquele que diz para você não olhar para trás. Jesus é aquele que diz que você não pode olhar para trás. Jesus é aquele que diz para você não abrir mão do arado. Mas mesmo quando isso acontece, mesmo quando uma pessoa olha para trás, mesmo quando uma pessoa abre mão do arado, mesmo quando ela desiste e sai de Jerusalém, sai do lugar de paz, sai da cidade de paz e volta para Emaús, Jesus volta com ela, apenas para te dizer que você não está sozinho, apenas para te dizer, eu estou contigo. Jesus, mesmo quando você não faz aquilo que deveria fazer, Jesus volta contigo, só para mostrar para você que Ele está contigo, você não está sozinho. Em Lucas 24, 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa, quando estava onde, igreja? À mesa com eles. Tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Por que Jesus desapareceu? Por que Jesus desapareceu depois que os teus olhos foram abertos? Porque enquanto nós estamos com os olhos físicos, espirituais fechados, nós só enxergamos aquilo que é físico. Jesus se fez fisicamente falando. Mas quando os nossos olhos espirituais se abrem, você não precisa mais ver o que é físico para crer naquilo que é espiritual. Você crê sem ver. E Jesus diz, feliz aquele que crê sem ver. Porque aí brota uma fé. Aí brota algo dentro de você. A única coisa que precisava acontecer era participar da mesa com Jesus. Cear com Jesus vai nos fazer voltar a enxergar as suas obras. Sentar à mesa e cear com Jesus vai restaurar a nossa fé, vai restaurar os nossos objetivos, vai restaurar a nossa confiança em Deus. Lucas 24, agora versículo 32, diz assim, perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ou seja, dentro de nós não ardia algo diferente, como que nós não notamos isso? Jesus estava ali o tempo todo, e dentro deles estava ardendo o coração. Versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para onde? Para lugar de paz. Imediatamente voltaram para Jerusalém. O coração voltou a arder naquele dia. Eles ficaram animados novamente. Mais uma vez eles se encheram de esperança. Mais uma vez eles ficaram empolgados. Mais uma vez eles voltaram a acreditar. Mais uma vez eles voltaram para Jerusalém. Mais uma vez eles retornaram para casa por causa de Jesus. Seja onde for, seja para fazer você prosseguir na presença de Deus, ou seja para você retornar para a presença de Deus, Jesus está contigo. Seja para você voltar para os caminhos do Senhor, ou seja para você continuar nos caminhos do Senhor, Jesus está contigo. Feche teus olhos aí no teu lugar. Indo para Emaús, Jesus está contigo. Voltando para Jerusalém, Jesus está contigo. No deserto, Ele está contigo. Na tempestade,
Jesus está contigo. Ao sol do meio-dia, Jesus está contigo. Quando querem te apedrejar, Jesus está contigo. Isaías 41:10 diz: porque isso não tema, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Josué 1:9. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. Seja indo para Jerusalém, seja indo para Emaús, seja voltando para Jerusalém, Deus está contigo. Seja para você permanecer na presença, ou seja para você voltar para a presença, Ele está contigo. Romanos 8:38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Pai, o nosso Deus. O Espírito está neste lugar. O Espírito Santo está